Quanto ao nosso referencial teórico, nós temos aqui Rochelle, né? Formação de um sujeito leitor livre, responsável e crítico, capaz de construir sentido. A gente sabe que, às vezes, o ensino da literatura, dentro da escola, ele se dá apenas levando em consideração um fator mais histórico. O texto literário, ele acaba sendo deixado de lado ali, né, alguns aspectos do texto literário acabam sendo invisibilizados no contexto da sala de aula, e, enfim, inúmeros fatores levam para que isso aconteça, né? Então, a ideia do nosso trabalho era trazer, né, uma reflexão acerca desse uso do texto literário em sala de aula. Para isso, nós levantamos aqui, né, duas grandes áreas. Nós trouxemos contextos, nós trouxemos assuntos pertinentes à literatura, mas também nós trouxemos alguns conceitos próprios da linguística aplicada, dentre eles o letramento crítico, né, que busca o desenvolvimento das práticas do discurso e da construção de sentidos. Então, a ideia é que o aluno, a partir do momento que tenha contato com o texto literário, que ele não somente faça a leitura, né, o código pelo código, mas que ele se aproprie do texto literário enquanto aporte ali formador, né, para sua vida, no caso, né, para que ele consiga conversar com o texto a ponto de compreender que ali, né, ele pode refletir a respeito de determinadas questões que estão embutidas no texto literário, ele pode fazer com que, ele pode descobrir que esse texto, né, ele venha conversar com outras áreas, com a história, com a geografia, enfim. Então, a intenção do no nosso referencial teórico era deixar isso tudo bem amarradinho dentro do nosso trabalho. Para além, nós trouxemos alguns contextos de letramento literário, né, da apropriação de forma mais efetiva do texto literário, do aluno realmente refletir, né, a partir do texto, a partir daquela leitura realizada, refletir dentro do contexto da sala de aula e se apropriar daquilo que está sendo colocado para ele. Outra discussão que o nosso texto trouxe versa sobre língua, né, que a língua possibilita a dinâmica de nossas identidades sociais e culturais. Então, nós, enquanto falantes, né, nós nos constituímos a partir da língua, na e pela linguagem. Bem, quanto à nossa metodologia de pesquisa, ela é qualitativa e interpretativista. Para isso, nós usamos um roteiro de entrevista semi-estruturados, né, nós levamos para dentro das escolas que nós trabalhamos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desses sujeitos da pesquisa, um roteiro de entrevista semi-estruturados, com perguntas que abarcavam questões maiores do nosso trabalho, mas no decorrer, né, dessa entrevista, em alguns momentos, outras questões vinham à tona e nós tínhamos liberdade para tentar buscar essa discussão mais a fundo. O questionário semiaberto, ele foi usado especificamente dentro das salas de leitura e das bibliotecas. A princípio, a nossa ideia era aplicar esse questionário apenas nas bibliotecas, mas em algumas escolas nós chegamos e descobrimos que biblioteca e sala de leitura eram compreendidos como espaços diferentes, como espaços que tinham funções diferentes dentro da escola, e aí nós resolvemos estender, né, a aplicação desse questionário também para as salas de leituras das respectivas escolas que foram trabalhadas. Análise de conteúdo, e todos os participantes, eles assinaram termo de consentimento livre esclarecido, que dava a eles o direito de desistir, né, de sair da pesquisa a qualquer tempo, desde que nós fôssemos previamente avisadas. Quanto aos sujeitos da pesquisa, nós trabalhamos em 5 escolas, tá? Uma escola na Zona Sul, uma escola na Zona Norte e 3 no perímetro central, daqui de Macapá. Dessas 3 escolas do centro, né, 2 eram escolas do ETI, que é o ensino em tempo integral, e apenas uma não fazia parte desse novo modelo que foi implementado aqui no estado no ano de 2017.
Professores de língua portuguesa, nós tínhamos 5 professores, a professora Eva, Bernardo, Heloísa, Luiz e Vicente, lembrando que os nomes foram trocados, né, esses aqui são pseudônimos dos professores que participaram da nossa pesquisa, nós fizemos a troca para garantir, né, o sigilo, o respeito à integridade e à identidade do professor. Aplicamos também, né, nós entrevistamos também os servidores das bibliotecas, Jéssica, Lorena, Geise e Joaquim, e os servidores da sala de leitura, Giovana, Luana, Roberta, tá? Então, ao todo, nós temos aí 12 sujeitos. Foi um trabalho que, inicialmente, a nossa intenção, né, era trabalhar ali com 2, 3 escolas no máximo, mas aí nós acabamos vendo a necessidade de ampliar essas discussões, de tentar entender, tentar contextualizar melhor, né, tentar buscar um número de escola maior para compreender algumas particularidades que foram surgindo aí no meio da pesquisa. Bem, então, quando perguntados, né, como que o professor entendia a leitura e como que ele trabalhava a leitura no contexto da sala de aula, o professor Vicente nos disse que leitura, ele sempre lê, né, ele sempre tem alguma coisa para ler, só que não nos especificou o que exatamente esses alunos leem, né. Mas quanto às produções de texto, eu só tenho colocado agora um gênero por bimestre. Então, ao longo de um ano, ele trabalha apenas, né, um gênero por bimestre, que culmina aí em 4 gêneros trabalhados ao longo do ano letivo. Isso colocando valendo ponto, sendo obrigado a entregar, eles não são obrigados a entregar eles são obrigados a entregar uma resenha ou uma crônica. Então, a gente consegue observar aqui que, apesar de ter leitura na sala de aula desse professor, né, os alunos, eles têm ali uma certa obrigatoriedade em provar que aquela leitura foi realizada, em provar que aquele texto foi lido, mas ele faz uma resenha especificamente para fazer um relato, não necessariamente para que ele estenda, né, ao professor o sentido que aquele texto teve para ele. Quando perguntados a respeito dos livros, né, que eles usavam no contexto da sala de aula, quais eram os gêneros e afins, a professora Heloísa disse que normalmente é pelo estilo de época que são os mais cobrados, e aí ela abre prerrogativa aqui apenas para os clássicos, né, ela vai invisibilizar o que nós temos aqui de literatura amapaense em detrimento dos clássicos. Ao longo do texto, nós discutimos isso também. Ela tem esse posicionamento também porque ela é uma professora que está ali no terceiro ano, né? Ela comanda turmas do terceiro ano, então são os alunos que estão saindo para prestar exame, saindo para prestar o Enem, e aí eles massificam nos clássicos, naqueles autores que são mais renomados, vamos dizer assim, dentro da literatura. Então, eu trago um filme, trago o livro e o filme. E aqui a gente consegue observar que dentro do contexto de sala de aula, ela trabalha perspectivas, né, de letramentos. Ela contextualiza para eles, uma fala dela, ela contextualiza para os alunos que a adaptação é uma espécie diferente, né, do que o texto literário traz. Ela trabalha com eles essa diferença, ela trabalha com eles discussões acerca de adaptação, do texto literário propriamente dito. Então, ainda que ela não se dê conta, né, da teoria, mas no contexto da sala de aula dela, ela trabalha questões voltadas para o multiletramento, ou letramentos, tá? Quanto à professora Luísa, né, ela disse que na leitura dos livros, ela deixa livre para que os alunos escolham as leituras que eles querem realizar, né? A professora Luísa, ela tem um trabalho diferenciado com os alunos na escola em que ela leciona. Ela leva muitos os alunos dela para a sala de leitura, então os alunos, eles fazem inúmeras leituras ao longo do ano. E, por exemplo, nós trabalhamos o livro da Luli Rojansky. A gente sabe que a Luli é uma autora daqui do estado, né, O Lugar da Chuva, que é uma autora que mora aqui no Amapá. Ela não é amapaense, mas ela escreve sobre o Amapá, ela
coloca nos textos, ela projeta nos textos as coisas daqui. Então, dos 5 professores, a única que mostrou, né, ter um trabalho efetivo com o texto literário amapaense foi a professora Luísa. Bem, e aí nós buscamos também entender o porquê, né, que esses textos, eles são um tanto silenciados dentro do contexto da sala de aula. E aí, a gente sabe, né, quem é professor sabe, que o professor de língua portuguesa, a partir das reformulações que o ensino teve nos últimos anos, ele ficou um tanto sobrecarregado. Ele ministra aula de língua portuguesa, ele tem que ter um espaço para a literatura, e ele tem que ter um espaço para a produção textual, né, que a gente chama de redação. Isso tudo numa carga horária muito pequena dentro da sala de aula. Para além disso, né, de todas essas questões que a gente fez a reflexão dentro do texto, nós buscamos entender a quantidade de livros da nossa literatura que existiam dentro dessas bibliotecas, né? Se o poder público se ocupa em levar esses livros para dentro das escolas, se há doação de algum autor, se os professores fazem algum tipo de feira ou algo para arrecadar dinheiro, né, para aquisição dessas obras. E aí nós descobrimos que a maioria do acervo das escolas são formadas por livros doados pelo governo, né? 25% são livros doados pela comunidade ou parceiros, e apenas 17% são comprados com outros recursos. No acervo existem quais tipos de livros? E aí nós descobrimos que 37% do acervo dessas escolas são formados por literatura nacional, 37% por literatura estrangeira e 26% apenas, né, de literatura amapaense. E aí esse número aqui nos chamou a atenção, porque o que eles têm de texto da literatura amapaense, né? As poucas escolas, algumas escolas não têm nada, não tem nenhum exemplar na sua biblioteca ou na sala de leitura, mas eles têm livros voltados especificamente para a geografia do Amapá, para a história, né? Não propriamente um livro, um texto literário. Quantos livros de autores amapaense encontram-se nas bibliotecas das escolas? Mais de 20 exemplares, né? Apenas 14%, menos de 20 exemplares, 86%, e não existem livros da literatura amapaense na biblioteca, não foi, né, foi um registro que nós não tivemos. Mas falando, como eu falei para vocês, falando especificamente, né, de texto literário, o número é muito pequeno, às vezes você tem um, às vezes você não tem nenhum. Eu cheguei em uma escola em que a biblioteca, a escola estava passando por reforma, e todos os livros da escola estavam no corredor, tomando chuva, tomando sol, né, então a gente consegue perceber aí que há um certo descaso, né, com os livros, sejam os livros daqui, da nossa literatura, quanto de outros trabalhos. Lilian, você fecha as considerações? Sim, volto aqui para a gente conversar um pouquinho. Uma coisa interessante no trabalho da Juliana, nessa pesquisa que nós orientamos, é que, para quem é do Amapá, talvez vá lembrar, e quem não é do Amapá, a gente comenta, nós tivemos um projeto organizado pelo governo estadual, e as escolas todas pesquisadas aqui foram escolas da rede estadual de ensino, e essas escolas, o governo estadual, algum tempo atrás, desenvolveu um projeto e financiou um projeto chamado Simãozinho Sonhador, que é uma das coisas que o trabalho da Juliana toca. E nesse financiamento de obras, os autores que ganhavam tinham suas obras financiadas. Então, houve um incentivo e um fomento à produção literária no Amapá. E dentro da discussão curricular de ensino, muito mais fundamentada agora na BNCC, nós temos um percentual de carga horária destinado exatamente para essas discussões locais. Então, o trabalho da Juliana, ele passa exatamente por isso tudo, e nós queríamos entender se o fato também de haver um investimento, isso representaria nas escolas com incentivo. Como a Juliana comentou, das 5 escolas pesquisadas, 3 delas eram na região central da cidade, da capital. E elas ficam exatamente na mesma rua
da Secretaria Estadual de Educação, que isso é um critério que foi utilizado e é discutido no trabalho da Juliana, como seleção das escolas, né? Porque, teoricamente, seriam escolas mais assistidas pela Secretaria de Educação e, portanto, a gente acreditaria que seriam as escolas que poderiam ter uma quantidade de obras muito mais disponível, uma vez que, é claro que a gente entende que para o projeto de ensino de leitura é necessário que o professor tenha recursos, dentre eles livros, né, disponibilizados para os alunos, para que ele possa pensar atividades e projetos de leitura envolvendo práticas de ensino de leitura, incluindo no ensino médio, o que inclui também livros da literatura amapaense. Então, apesar dessas informações todas, apesar disso tudo, e a gente percebeu que o projeto Simãozinho Sonhador não influenciou, a escola que mais tem, por exemplo, obras literárias, é uma professora que também é autora da literatura amapaense, e, portanto, as doações dos livros são dela, foram feitos por ela, e apesar dessa realidade toda, desse contexto todo que foram aparecendo na pesquisa da Juliana, a gente pode perceber aqui coisas que são interessantes para a gente pensar, né? Nós tivemos de professores que acreditavam que não era interessante ensinar literatura amapaense, colegas que acreditavam ser importantes, mas também, ao mesmo tempo, por questões do Enem, eles não dispunham de muito tempo, né, para fazer isso, foi o que nos fora dito para a Juliana, e outros que trabalham muito mais com a literatura amapaense. Entretanto, quando a gente estava olhando para o ensino da leitura como um todo, nós pudemos perceber que alguns dos professores, eles têm práticas que se aproximam do letramento crítico e literário, que são os dois grandes campos teóricos que atravessam o trabalho da Juliana. Quando se vai falar de construção e reconstrução de identidades, a gente estava entendendo que essa construção e reconstrução das identidades dos alunos poderiam acontecer exatamente pelo desenvolvimento dessas práticas de letramento crítico e literário. Então, a gente pode perceber que, mesmo intuitivamente, mesmo desconhecendo essas duas teorias, alguns dos professores pesquisados, eles têm práticas que se aproximem dessas práticas de letramento. Mesmo que eles não sejam conscientes de que estão realizando ou desconheçam as teorias, como eu já comentei aqui. Um outro ponto para a gente pensar é que é importante que pensemos em formar alunos a partir de perspectivas que insiram uma formação crítica. E aí, uma das perguntas que fora feita nas entrevistas é exatamente o que eles entendiam por ensino de leitura, como é que eles desenvolviam atividades de leitura na sala de aula, e às vezes a leitura ela é como um item do ensino de línguas, e não para formar sujeitos críticos, não para que esses alunos desenvolvam práticas de letramento, sejam elas práticas de letramento literário e, consequentemente, críticas. Porque o letramento crítico, ele perpassa por a gente analisar e entender esses discursos que atravessam, né, o processo de leitura e produção escrita. Então, uma das coisas que a gente levantou aqui como coisa para pensar é que é importante que pensemos em formar alunos a partir de perspectivas que nos insiram em uma formação crítica, de modo que, ao realizá-la, eles dialoguem com textos e ressignifiquem e construam um sentido, incluindo sentidos baseados em letramento local, nessa identidade local, né, em problematizar o que é ser um sujeito amapaense, ser um sujeito local, através dessas leituras que incluem aí o letramento por meio de leitura da literatura amapaense, né, da produção literária amapaense. Um outro ponto que a gente também entendeu é que esses espaços reduzidos, né, a pouca quantidade de livros, seja na biblioteca, seja na sala de leitura, coloca os alunos em pouco contato com essa produção literária, né, e, portanto, esse espaço reduzido tenha se delineado não por resistência dos alunos a essa literatura, ou seja, os alunos, eles não são resistentes à literatura amapaense, foi uma coisa que a gente percebeu, nem os professores, com exceção de um professor, que nos disse que não via sentido, porque dentro da produção literária nacional haviam produções, na concepção dele, mais interessantes do que a produção local, e, na verdade, em nenhum momento do trabalho a gente tentou hierarquizar obras literárias, muito pelo contrário.
O que nós entendemos aqui, e a nossa concepção que atravessa esse trabalho, já encerrando a nossa fala, é que todas as literaturas, elas são importantes na formação dos sujeitos e na construção da identidade desses sujeitos. Né? Quando a gente vai falar na construção de práticas de letramento literário e crítico, a gente não está falando somente da literatura nacional, a gente não está falando apenas dos clássicos, mas a gente está falando de uma literatura muito mais complexa, né? Da gente também entender que não dá para a gente hierarquizar e também não dá para a gente ficar delimitando em sala de aula o que vai fazer sentido para os alunos ou não, porque existem algumas produções que farão mais sentido para eles e outras nem tanto. Por isso a necessidade dessa diversidade. Né? Então, eles não são resistentes a essa produção literária, que é uma coisa interessante. A maioria dos professores também não, vê sentido nesse trabalho, né? E tampouco pela falta de interesse dos professores, como a gente pode ver aqui, mas a pouca discussão, a pouca inserção desses textos literários na formação desses sujeitos e, consequentemente, nas práticas dos professores, se dá pela falta de acesso. Né? Os professores também não conseguem ter acesso às produções literárias, foi uma das coisas que eles nos relataram, e os alunos tampouco, porque elas não estão na sala de leitura, ou estão em número pequeno, ou em poucos exemplares, né? E uma quantidade de diversidade da literatura mapaense estão ausente ou em baixa quantidade, seja na sala de leitura, seja na biblioteca das escolas que nós pesquisamos. Então, é nesse sentido que fomos fazendo o link com essas políticas, porque o ensino de leitura precisa ser entendido como uma política pública, e o Estado, o mesmo Estado que desenvolveu uma política para fomentar a divulgação, a publicação de obras literárias amapaenses, também não fomentou a leitura dessas obras na rede pública, que também coordena. Era só isso, obrigada. Ok. Gente, eu quero só justificar por que a gente extrapolou um pouquinho do tempo. É justamente porque, até o momento, eu não vi a presença do professor Valdinei Valente. Eu acredito que, eu não sei, por algum motivo, talvez ele esteja impedido de vir fazer a apresentação. Eu gostaria só de saber se a Maiara e o Gabriel estão presentes. Também não vi a presença deles. Maiara está presente. A sua apresentação, Maiara, por gentileza? Você quer testar? O Gabriel não vai? Sim. O Gabriel não vai poder estar com a gente agora. Ok, Maiara. Você tem 15 minutos, tá? E aí, a gente deixou as colegas apresentarem e elas usaram o tempo que poderia ser do professor Valdinei Valente, tá bom? Foi só por isso que elas ultrapassaram o limite de tempo. Mas, Maiara, você pode fazer sua apresentação, 15 minutos, aí quando estiver próximo já do término eu posso sinalizar, e os demais vocês já podem fazendo perguntas se alguém tiver interesse de fazer algum questionamento para a Juliana e a professora Lília. Oi? Só um instante. Os questionamentos, para não deixar só para o final, vocês já podem ir organizando, e aí a gente, ao término das apresentações, a gente já organiza os questionamentos, tá bom? E após a Maiara, nós vamos ter a apresentação do William Fernando. Você compreendeu, né, William? Porque desculpa, a apresentação um pouco. Eu paro a apresentação, é isso? Não, mas eu vou te dar os minutos, quando estiver próximo, vou te avisar. Olha, Maiara, sua apresentação faltam tantos minutos, tá bom? Tudo bem. Eu compreendi. Oi, William. Não, eu compreendi sim a sua explicação, tudo ok. Ok. Ellen sou eu ainda, né? Então. É você, Maiara. E os demais, as perguntas vocês já podem ir registrando aí no chat, tá bom? Obrigada, Maiara. Você pode dar início à sua apresentação. Tá. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maiara, sou estudante de letras da UES, e o coautor é o Gabriel, né, que também é estudante de letras. Infelizmente, ele não pôde estar conosco, pois ele está trabalhando. E a nossa pesquisa, na verdade, ainda está em desenvolvimento. Nós vamos falar sobre o Mágico de Oz e o Imaginário Infantil, uma perspectiva literária no ensino de língua portuguesa. A nossa proposta era
aplicar essa pesquisa em sala de aula, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu. Só um minuto. Então, a proposta, como não conseguimos aplicar, né, por conta da pandemia, seria uma proposta de leitura para o clássico mágico de Oz, do autor L. Frank Baum, baseada na educação literária e voltada para o desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa, em especial para os alunos do ensino fundamental 1, com idade entre 6 e 10 anos. Só que com o tempo, a gente pretende expandir para outros níveis, como Fundamental 2 e até o ensino médio, porque como se trata de um clássico, e a gente sabe que a literatura serve para a vida inteira, a gente pretende utilizar também em outros níveis. Nós usamos como aporte teórico a Ana Maria Machado, com o livro Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, o Jorge Larossa Bom Dia, que é com o livro Pedagogia Profana, é um educador espanhol, e o Rio do Colson, com o letramento literário, teoria e prática. Nós pensamos para a metodologia fazer a apresentação do livro em sala de aula, como uma roda de leitura, apresentar o livro, os personagens, depois ter um debate sobre a obra, com ênfase para o posicionamento crítico dos alunos sobre o impacto causado pelo texto, e uma atividade voltada para o estímulo da criatividade deles a partir dos diálogos com o livro, porque os personagens, apesar de ser uma história infantil, têm questionamentos que carregam um peso muito adulto também, tipo, a gente pode aproveitar muito bem esses questionamentos, todas essas dúvidas que é inerente das crianças nessa fase de descoberta e trabalhar de várias formas. Inclusive, sentimentos que eles às vezes não conseguem nomear, como medo, como a dúvida, como o abandono, como a raiva, como a tristeza e a mentira, que a gente encontra alguns trechos no livro, poderão ser trabalhados com eles. Eu trouxe 2 trechos do livro que falam justamente sobre esses sentimentos. Uma é que vocês mantenham o meu segredo e não digam a ninguém que eu sou um charlatão. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler O Mágico de Oz, mas o Oz, na verdade, não se trata de um mágico fantástico como é elaborado durante toda a narrativa. Ele é um homem comum e no final a gente descobre que ele estava mentindo. E isso é lidar com a mentira, lidar com uma tristeza, apesar dessa ambivalência de ser tão grandioso para as outras pessoas, na verdade, ele se sentia preso e uma pessoa infeliz, que além de tudo era mentirosa passava só de um charlatão. Também temos entender que para cada ação existe uma consequência. Ele mentiu para muitas pessoas e aí ele tinha que ficar escondido num lugar, num castelo, em uma sala específica, que era a sala onde fazia os encontros individuais. Só que tem toda uma projeção, ele fazia umas coisas muito loucas, assim, na fantasia, que as pessoas achavam que era pura magia, mas na verdade não, eram alguns truques. Então, assim, como penitência, digamos assim, ele tinha que ficar preso, trancado nesse lugar, e ele fala, então, tenho que ficar trancado nesse quarto o dia todo, e isso cansa, que querendo ou não, era para a mentira dele não ser descoberta. Os personagens e seus desejos, no caso, temos a Dorothy, o espantalho, o homem de lata, o leão e o Oz. E a Dorothy, o maior desejo dela era voltar para casa. O espantalho era ter um cérebro, o homem de lata ter um coração, o leão ter coragem. E o mais engraçado disso tudo é assim, a Dorothy é uma menina que ela é destemida. Ela tem ideias muito boas, assim, o trabalho em equipe é evidenciado durante toda a narrativa, mas ela é aventureira, ela tem essa autonomia. Então, essa autonomia que a gente quer mostrar para a criança, que toda criança pode ter essa autonomia. Embora ela sempre quisesse voltar para casa, que era um ambiente de segurança dela, ela tinha esse espírito livre, essa coisa aventureira. O espantalho também era muito esperto, apesar de não ter cérebro. O homem de lata era muito sensível, apesar de não ter um coração. E o leão era muito leal e muito companheiro, apesar de ele dizer que não tinha coragem. Eu separei alguns trechinhos de cada um deles que retrata bem cada personagem. No caso da Dorothy, ela sempre falava, não há lugar como o nosso lar, que é esse regresso. O espantalho sempre falava, cérebro é a única coisa que vale a pena ter nesse mundo para ele
se ele tivesse cérebro, ele estaria completo, ele se achava uma pessoa incompleta e infeliz por não tê-lo. O homem de lata só queria um coração, porque ele dizia que ninguém era capaz de amar sem um coração, mas na verdade ele tinha grandes gestos, mesmo sem ter esse coração. O leão falava que para ele simplesmente era insuportável viver sem um pouco de coragem, mas em muitos momentos durante o livro ele foi corajoso, mas não se dava conta. E por fim o Oz falou, né, eu estou cansado de ser um charlatão, se as pessoas descobrirem que não sou mágico, ficarão chateadas comigo por eu tê-las enganado. Com isso, a gente pretende, né, trabalhar com as crianças a ampliação do vocabulário, ter essa apropriação interpretativa, essa maturidade leitora, que a partir do momento que eles resolvem esse conflito interno através da leitura, eles vão podendo trabalhar outros textos com um pouquinho mais de dificuldade, conforme a idade. Ter essa capacidade crítica, né, a criticidade do texto, a compreensão do mundo, e a própria compreensão e do outro, né? O entendimento das figuras de linguagem, como, por exemplo, a metáfora. E também a obra nos apresenta de maneira sensível questões complexas, como eu falei, que às vezes as crianças não dão conta de resolver. Esses sentimentos que elas sentem, assim, não conseguem nomear muitas vezes. E através da literatura, como principalmente das ilustrações que nós podemos ver em alguns livros, isso é muito útil. O trabalho em equipe é evidenciado no livro, por várias perspectivas e ressalta a importância dos relacionamentos. O estímulo à leitura pode auxiliar os alunos com a melhora da interpretação de textos diversos. E a literatura é capaz de nos transportar para lugares inimagináveis e nos ajuda a compreender o nosso próprio mundo. Então, assim, o nosso objetivo, além de tudo, né, além de trabalhar todas essas questões que envolvem linguagem, raciocínio lógico, movimento, arte, né? Porque, querendo ou não, a infância é movimento e a criança é muito curiosa e a gente espera despertar essa curiosidade também para a leitura. E, acima de tudo, né? Apesar de todas essas questões que a gente quer trabalhar, também despertar o interesse pela leitura, né? Por fim, eu trouxe um trechinho que o Oz fala para o leão. Você já tem muita coragem, não duvido disso nem um pouco. Você só precisa confiar mais em você. E aqui nós temos as referências, né, que nós trabalhamos, e desde já agradeço pela oportunidade. Ok, Mayara. Breve. Você foi breve na sua apresentação. Agora a gente vai ficar na expectativa da socialização ao final e, por enquanto, a gente vai passar para a apresentação do William. Ok, William? Ok. Um momentinho que eu já vou compartilhar. Sim. Olha, eu não sei se a apresentação está 100% ou a plateia não está querendo interagir com os nossos colegas que estão apresentando, mas até agora eu estou vendo os elogios e eu gostaria da interação maior da plateia com eles, para a gente fazer um bate-papo no final, tá bom? William, é com você. A joia, muito obrigado. Os slides estão aparecendo? Sim, William. Sim. Então, tá joia. Bom, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é William. Eu sou professor da rede pública de educação na minha cidade. Eu falo da cidade de Franca, do interior do estado de São Paulo. Então, eu estou bem longe da universidade aí, mas a tecnologia nos possibilita esse encontro, né? Hoje, eu sou aluno do doutorado na Unesp, então eu faço doutorado em Linguística e Língua Portuguesa, e o que eu vou compartilhar com vocês é um trabalho que surgiu, né, de uma das disciplinas que eu cursei quando estava fazendo mestrado. Então eu terminei o mestrado, e aí eu fui, né, voltei para a sala de aula, ávido, né, para aplicar tudo aquilo que eu pude absorver no mestrado. E esse trabalho aqui, ele começou, né, com a ideia de aplicar uma proposta de sequência didática na escola onde eu tinha aulas,
Só que algumas coisas foram acontecendo no meio desse caminho e eu acabei sendo transferido de escola e não consegui aplicar esta sequência didática com os alunos que era do meu interesse, né? E depois eu peguei outras turmas, então não consegui aplicar essa sequência didática que eu proponho segundo os moldes que eu vou apresentar para vocês. Mas tem toda uma discussão, um levantamento de dados, né, que eu achei interessante, até para entender algumas coisas que aconteciam na escola e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o trabalho se chama Letramento Literário na Sala de Aula, uma proposta de sequência didática para alunos do ensino fundamental, no caso aqui do ciclo 2. Nós somos para o sumário, né? Esse estudo, então, ele tem o objetivo de refletir sobre o papel da literatura e seu caráter humanizador, bem como a sua força transformadora da realidade na qual está inserido o sujeito leitor. Então, isso era o que me motivou a pensar em aplicar, em desenvolver uma sequência didática com os meus alunos a partir da leitura integral de uma obra literária. Mas, né, foi passando o tempo e eu comecei a me deparar com algumas dificuldades de aplicar essa sequência didática, de trabalhar com o texto literário na sala de aula. E aí eu fui refletir, fui estudar, né, e essa reflexão toda, ela culminou nesse estudo que eu compartilho com vocês. Para o referencial teórico, eu trago algumas considerações do Antônio Cândido, né, e ele postula que não se trata de atribuir um valor absoluto à matéria lírica e ao conteúdo fantasioso de que se constitui literatura e sua eterna associação com a linguagem. Porém, de reconhecer que mesmo mudando-se os tempos e os homens, tem permanecido constante a necessidade de se prender a algum tipo de exercício de fabulação e composição poética. Também, né, o próprio Cândido, ele fala, né, que negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Então ele já coloca aí a literatura como essencial para a humanização do ser, né? Então, negar essa fruição, esse prazer do ler, é mutilar essa humanidade, segundo Antônio Cândido. Depois também, algumas considerações de Cosson, do Yaus, né? Cosson, ele fala que ser leitor de literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção. É posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando os protocolos de leitura, afirmando ou reificando valores culturais, elaborando expandidos sentidos, né? Como que a literatura fosse capaz de fazer com que o leitor pudesse expandir o sentido daquilo que ele lê, né? Fazendo as conexões, os diálogos com outros textos, outras culturas e tudo mais. Nesse sentido, né, para o Cosson, o objetivo, né, da literatura na escola seria aí a formação de uma comunidade de leitores, né? Então tudo isso a gente encontra, né, nos pressupostos do Cosson, que também outros colegas utilizaram aqui como aporte teórico. E aí o Yaus, né, ele já diz que se a literatura tem permanecido ao longo de tanto tempo como uma espécie de instituição social, isso se deve ao seu imenso poder de comunicação e capacidade de organização da experiência humana. Então, para ele, né, a literatura traz isso, a organização da experiência humana num formato concorrente à realidade. É o estranhamento, né, quando nós recebemos o texto literário, para cada um existe uma interpretação, um sentido, né? Então é isso que ele fala, né, do estranhamento, do encantamento. A metodologia de pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né, tendo em vista a inserção integral de uma obra literária na sala de aula, tendo como suporte a proposta de uma sequência didática que favoreça a leitura do texto. Para essa apresentação, a intenção, né, primeiro era considerar o papel da literatura na sociedade atual, depois trazer ao bojo dessa discussão a questão do ensino da literatura nas escolas públicas brasileiras, né, e essa reação apresentada pelos alunos
ao se depararem com a matéria lírica. E aqui foi um ponto-chave, né, desse estudo, porque eu me deparei com alguns entraves, né, que eu trago mais adiante para a gente pensar. E, finalmente, apresentamos uma sugestão de sequência didática privilegiando a leitura integral de uma obra literária. Essa obra em questão é de um autor, né, não sei se todos o conhecem, é o Pedro Bandeira. Ele é um autor, né, que escreve para literatura infanto-juvenil, juvenil. Algumas de suas obras são até, né, para um público infantil, mas muitos de seus leitores são adultos. Então, o meu objetivo é trabalhar com uma de suas obras, uma obra chamada A Droga da Obediência, trabalhar com a leitura integral deste texto, né? O Pedro Bandeira, ele não é considerado, assim, um clássico, um cânone, né? Vamos dizer, um cânone da literatura como Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, mas é um autor muito conhecido e que tem, assim, uma legião de leitores, né? Então, a obra dele foi escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa, dessa atividade com os alunos. E aqui, na apresentação das discussões, eu coloco os problemas encontrados, né? Porque depois de refletir sobre esse papel da literatura na vida do aluno, do leitor em geral, eu me encontrei, assim, em alguns problemas, né, para poder, de fato, realizar aquilo que eu tinha vontade na sala de aula com o texto. E aí eu me apoio, né, no que diz o Ginsburg. Ele diz o seguinte, que o problema central é o valor atribuído ao livro, o significado atribuído à leitura. Se o ensino de literatura é irrelevante ou quase irrelevante para o estudante, se o professor não convence como defensor da importância do debate do que se apresenta no livro, de fato, vai prevalecer o princípio da destruição, o mínimo esforço, o gozo sórdido de obter aprovação lendo pouco ou nada. E aqui foi o primeiro problema, né? Eu chamei de problema aqui, mas foi o primeiro entrave que eu encontrei, né? No sentido de qual a relevância para o aluno em ler uma obra literária, que era para aquele aluno, para aquele meu aluno ali, né, na sala de aula, a obra literária. Então eu fui buscar, né, entender aquela repulsa que os alunos, né, não 100%, mas a grande maioria tinha com relação ao texto literário. E aí nos autores eu encontrei algumas reflexões. Aqui a Zilberman, né, a Regina Zilberman, ela fala também um pouco sobre esses problemas, né? Então ela diz que o panorama escolar vigente até os dias de hoje caracteriza-se pela ruptura com a história do ensino da literatura. Então, de fato, né, pelas políticas públicas, pela grade, pela organização curricular, pelo pouco tempo de aula que nós temos, há sim essa ruptura, né, com o ensino de literatura na escola. Às vezes, alguns professores ensinam, outros não, né? Dependendo da série, do ano, ela fica um pouco mais esquecida, em detrimento de outros tópicos da aula. Encontramos também, né, na literatura, né, o processo de desvalorização dessa literatura, né, enquanto matéria artística, né? Qual é a importância disso, né? Eu fui questionado pelos meus alunos quando tentei trabalhar com ele. Qual que é a importância de estudar literatura? Para que ler textos literários, né? Então, trata-se aí, né, desse processo de desvalorização da literatura pelas pessoas, pela sociedade, né? Principalmente de alguns tempos para cá. E um outro aspecto interessante que eu fui pesquisar foi sobre a formação dos professores. E isso ficou muito assim, chamou muito a minha atenção, que vários dos professores com quem eu conversava na escola, né, porque a escola onde eu trabalhava na época, nós éramos em 6 professores de língua portuguesa, né, e dentre esses professores, alguns diziam
né, sobre essa formação deficiente da literatura, na área literária, no curso de graduação. Então, se há uma deficiência nessa formação do professor já na universidade, né, isso vai ser refletido na sua prática dentro da sala de aula. Então, esse também é um outro problema. E aí, eu vou para as considerações finais, no sentido de propor, né, mais ao final, como próximos passos, essa aplicação da sequência didática. Mas depois de fazer todo esse caminho, né, de tentativa de aplicar uma sequência didática, de inserir o texto literário na sala, de refletir sobre a importância do texto literário, da literatura, de me encontrar com esses entraves, né, foi muito interessante, porque tudo isso me proporcionou reflexão, né, do papel da literatura e do seu caráter humanizador, bem como a sua força transformadora da realidade na qual está inserido o sujeito leitor. Então, quer dizer que a literatura, ela é realmente capaz de fazer isso, de fazer essa ação transformadora na realidade na qual está inserido o sujeito, independentemente se ele for de uma escola pública, periférica, se ele for de uma escola mais central, ou se ele for de uma escola particular, né? O importante é que, quando tocado pela literatura, ela pode exercer essa força transformadora na vida dele e fazer com que ele se torne um cidadão mais crítico. Foi possível, então, né, levantar hipóteses sobre as dificuldades encontradas pelos docentes de língua portuguesa para ensinar literatura, né, com essa conversa com os colegas. Mas aí, apesar, né, de todos esses motivos que atravancam, né, o ensino, que dificultam o ensino da literatura, o ensino dessa arte na escola é justificado pelo seu poder transformador de realidades. Então, é necessário que haja isso, né, na escola. É necessário que se tenha um tempo, necessário que se tenha um espaço destinado ao ensino da literatura, à leitura dos livros, leitura dos clássicos, né, se forem peças integrais, melhor ainda, porque a gente também tem um grande entrave, que eu não falei aqui, mas o livro didático, ele trabalha muito com a fragmentação, né, desses textos literários. Nunca uma obra ela é trazida integralmente no livro didático, até por questões, né, de custos desses livros didáticos, mas ele sempre traz, com exceção de alguns poemas, claro, mas sempre traz os fragmentos, né? E aí, o ensinar a literatura na escola, transformando essas realidades, isso possibilita, que é o que eu acho mais importante, possibilita o diálogo com outros textos de outras épocas, de outras culturas. Então, a literatura, ela proporciona para esse aluno abrir, né, esse campo de diálogo com outros textos, abrir uma porta para uma nova cultura, né, uma formação mais integral desse cidadão como leitor crítico dessa realidade que o cerca. E aí, né, no tocante aos próximos passos, né, propõe-se a aplicação dessa sequência didática, que eu não trago descrita aqui nessa apresentação, porque senão ficaria muito grande, né, essa apresentação, fugiria do nosso objetivo, foco aqui do nosso encontro. Os próximos passos dessa pesquisa seria, então, a aplicação dessa sequência didática. Neste ano agora de 2021, né, quero aplicar essa sequência didática que foi proposta no texto integral, né, que originou essa apresentação. Eu descrevo passo a passo dessa sequência didática, que foi proposta segundo os moldes do Chinnery, né, do Dawes, Chinnery, e do próprio Rio do Cosson, para que seja privilegiada a leitura integral dessa obra literária que eu falei logo no início, né, A Droga da Obediência, voltado um pouco mais para os alunos do ensino fundamental século II, né, o 9º ano, ou o 1º ano do ensino médio. E aí essas são as referências, né, que eu trago,
né, nessa apresentação desse trabalho, né? Ressaltando essa necessidade de trabalhar com o texto integral, se possível, né, na sala de aula, para que esse aluno tenha contato, né, para que esse aluno possa ter acesso ao material, né, de qualidade, porque às vezes o que ele vai ler de literatura é aquilo que nós, professores, dermos a oportunidade para ele na escola. Então, às vezes, né, aquela fala de que qualquer coisa é válida, tudo que a gente der para o aluno ler vale, é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Porque, às vezes, nós estamos, enquanto professores, privando, né, os nossos alunos de ter contato com os clássicos, com os canônicos, né? E isso é extremamente importante e pode transformar a vida dos nossos alunos, transformando-os em cidadãos mais críticos, leitores mais críticos da sociedade que os cerca. Então, é isso. Muito obrigado, né? Estou aí à espera de que a gente possa dialogar um pouco. Muito obrigado. Obrigada, William. Nós é que agradecemos. Eu gostei muito de ver a discussão do grupo, da plateia, aí no chat, mas eu quero, só observando e alguns questionamentos, eu quero finalizar com 3 questionamentos, um para cada, tá? Para a apresentação da Juliana com a Lilian, eu gostaria de... eu vou fazer as perguntas e depois vocês podem se manifestar, tá? Pode ser na ordem também. Para a Juliana com a Lilian, se dentro dessa investigação, quando vocês fizeram a pesquisa, vocês, ao investigar os professores, vocês perceberam se dentro da prática docente, os professores investigados, se vocês percebiam esse interesse, apesar de muitas vezes não contemplar no currículo, né, esse trabalho com essa literatura local, mas se vocês percebiam o interesse em trabalhar com essa literatura local. Para a Maiara, alguém te fez alguns questionamentos sobre, porque não ficou muito claro como seria esse trabalho, você já esclareceu, mas eu gostaria, Maiara, que você, assim, só não citasse um exemplo. Você falou como pretende desenvolver esse trabalho, mas como você poderia dar um exemplo de trabalhar a metáfora, usando a obra Mágico de Oz com essas crianças? Cita um exemplo pegando a própria obra literária, trabalhando com essas crianças para trabalhar atividade com metáforas. Como seria esse trabalho, essa proposta, tá? E para o William, eu sei que você tem a proposta da sequência didática baseada como modelo teórico, William. E, pelo que eu entendi, você ainda vai executar essa intervenção, que seria isso, mas de que maneira, como você pretende trabalhar a questão da reescrita, dentro da questão da produção textual com base nessa obra, A Droga da Obediência? Como tu pensou, o que tu propõe como atividade para trabalhar esse momento? Só para você compartilhar, se você já tem algo em mente, tá? E aí as meninas podem iniciar, pode ser a Lilian com a Juliana, depois a Maiara e depois o William pode finalizar, tá? Pronto, vou deixar a Juliana iniciar. Ju, rapidinho. Ok. Respondendo aí a pergunta da professora Ellen, dos 5 professores, Eva, Bernardo, Heloísa, Luísa e Vicente, né, 4 professores mostraram ter interesse em alguns momentos, né, inserir, ainda que de forma indireta, a literatura mapaense dentro da sua aula. Por que eu coloco dentro de maneira indireta? Porque uma das professoras, a professora Eva, por exemplo,
ela comentou que teve um projeto na escola, né, em que eles trabalharam algumas questões da literatura, mas não necessariamente na disciplina dela, mas ela permitiu com que os seus alunos, né, eles fossem até lá e tivessem esse contato. Apenas um professor, ele disse que não, de maneira nenhuma, ele não se intitula como regionalista, ele não vê importância na nossa literatura, ele acredita que a nossa literatura, ela não tem nada a agregar aos alunos, e por isso ele foi enfático em dizer que não trabalha e tampouco pretende trabalhar, que foi o professor Vicente. Então, do universo de 5 professores, né, no contexto da nossa pesquisa, apenas um disse que não tem interesse em possibilitar, né, que seus alunos conheçam, tenham acesso à nossa literatura. Só fazendo um pequeno acréscimo a essa fala da Juliana, é importante lembrar que na pesquisa dela, quando nós estávamos discutindo, a gente percebeu, até mesmo o Francisco já está acostumado a orientar trabalhos com letramento literário voltado à literatura mapaense, a gente observou que nós não tínhamos um levantamento como nós tentamos fazer no trabalho da Juliana. Então, nós trabalhamos com entrevista com os professores e questionário para os responsáveis da sala de leitura e biblioteca. Então, a impressão que nós temos, as informações que nós temos são as percepções dos professores, o que eles entendem sobre as práticas deles. Nós não fomos para a sala de aula, e aí a gente entende que seria um segundo momento, uma segunda pesquisa, confirmar, né, verificar, confrontar com a entrevista, se aquilo que eles dizem, que eles representam, que eles defendem na entrevista, de fato acontece na sala de aula. Porque a gente sabe que uma das coisas que a gente pode encontrar na pesquisa é a minha percepção como professora, como eu acredito que eu desenvolvo as minhas práticas, e a outra, que seria como eu de fato desenvolvo. A percepção que eu tenho seria por meio de entrevista, né? Mas a gente só de fato confirmaria isso por meio de observação. E aí, no trabalho da Juliana, nós não fizemos observação. Então, nós ficamos com unicamente a percepção dos professores sobre o ensino a inserção da literatura mapaense na sala de aula deles. É isso. Ótimo, muito obrigada. Na verdade, eu questiono isso porque eu acho isso extremamente importante, a gente fazer uma investigação sobre isso, né? Porque vocês fizeram a investigação da questão do acervo que a escola tem, como é promovido, porque o professor, para trabalhar isso, ele precisa de material. Então, vocês fizeram uma investigação para verificar se as escolas disponibilizam esse material, esses livros, o que tem na escola, na verdade. Mas aí eu fiquei na dúvida, será que elas investigaram sobre porque às vezes não basta só ter o material, né, Lilian? É preciso também ter um interesse em trabalhar isso, porque às vezes o professor, agora a BNCC, o currículo prioritário, ele já vem trazendo essa proposta, e o professor ele precisa trabalhar isso. Mas são vários fatores que vão contribuir para que muitas vezes essa literatura não seja desenvolvida no ambiente escolar. Por isso que eu questionei isso, para verificar se vocês investigaram isso, tá? Exatamente. Só fazendo uma pequena última contribuição, é importante a gente perceber o quanto essas políticas de formação de leitores, elas são amplas, né? Vai do acesso, passa pela formação de professores, pelas práticas docentes, e aí uma coisa que a gente percebeu é a necessidade da continuação dessa pesquisa em outros desdobramentos, como você está pontuando aí. Ok. Maiara, podemos te ouvir agora? Oi, professora. Sim, na verdade a gente pensou para as atividades essas perguntas provocativas, né? Por exemplo, o Homem de Lata não tem um coração e ele agia como se fosse a pessoa mais sensível do mundo, entendeu? Essas questões, assim, por exemplo, o Espantalho não tinha cérebro, mas de vez em quando dava umas ideias muito contributivas, assim, muito pertinentes. E a gente até viu um meme, quando a gente estava fazendo esse trabalho, que era justamente, mas como pode alguém que tem cérebro falar? Muita gente, né, tem cérebro, mas age como se não tivesse.
Seria mais essa questão, esses paradoxos, essas relações ambivalentes, né, com esses dois sentidos. Não ter alguma coisa, mas agir como se tivesse. Não sei se ficou claro. Sim, eu te questionei isso porque, às vezes, quando a gente fala de trabalhar com criança, ou a gente fala de ensino fundamental, ou até mesmo com educação infantil, quando a gente diz, vou trabalhar metáfora, ou até mesmo a produção de uma resenha, que é um gênero textual que tem gente que diz, isso é só para quem trabalha no ensino superior. A gente não trabalha no ensino fundamental, uma produção de resenha, e a gente diz que vai trabalhar com criança. Tem muita gente que não acredita que dá para trabalhar com criança, e a gente sabe que dá para trabalhar, por isso que eu te questionei. Você falou lá no chat dizendo que e queria trabalhar metáforas, então eu disse, então vamos ver como é que ela vai trabalhar essa metáfora dentro da obra com as crianças, por isso que eu te questionei isso. E eu acredito que é possível e existem diferentes maneiras lúdicas de trabalhar com a criança, e a criança entende perfeitamente, muitas vezes melhor até mesmo que o adulto, e as histórias estão aí, sim, e servem para ilustrar o conhecimento de uma maneira muito significativa para a criança. E, professor, eles vêm com as perguntas assim que até a gente duvida, né? Eles têm um entendimento tão mais claro, muitas vezes, que por isso a gente fala, esse senso de responsabilidade, essa curiosidade que é típica das crianças, assim, não digo mais fácil, mas dá sim para trabalhar porque eles têm uma imaginação muito rica. É nesse sentido também que o título é o imaginário infantil. Ok, Mayara. E o William? Prontinho. Muito interessante a sua pergunta, Ellen. Então, na sequência didática, quando eu trabalho, quando eu proponho, né, trabalhar com um livro, cada aula, né, ela vai sendo um passo a passo, e aí essas reescritas, escritas, elas são contempladas também, né? O interessante é que aqui eu proponho o trabalho também com os multiletramentos, porque dentro do passo a passo, né, eu proponho o trabalho com vídeos, músicas, poemas, né? Porque como não sei se todos são familiarizados com o texto, né, A Droga da Obediência, ele é um texto que fala basicamente sobre a sociedade do controle, né? Que o Pedro Bandeira escreveu brilhantemente. E aí, esse texto, ele dialoga com uma fase, né, que nós vivemos na nossa sociedade, que foi o período da ditadura militar. Então, só para elucidar, em um momento, eu proponho que um professor de história, né, trabalhe com esses alunos, porque faz parte, inclusive, do mesmo ano, ali, da mesma grade, sobre algumas questões referentes a esse período da ditadura militar. Então, dentro, né, da leitura desse texto e com essa aula, vamos dizer assim, com essas considerações do professor de história, até privilegiando as questões interdisciplinares, logo após eu proponho uma escrita narrativa mesmo, né, aí do texto, um texto narrativo de algumas linhas, dos alunos relacionando aquilo que eles estão encontrando ali no livro, né, na trama do livro, com aquilo que foi trazido pelo professor de história quando tocou nesse assunto da ditadura militar. Então esse é um exemplo de reescrita que é proposta nessa sequência didática. Uma outra, né, um outro trabalho, eu proponho a leitura e a interpretação da música, né, aquela música do Caetano, Cálice, né, que ela fala bastante desse período também, dialogando aí, num grande tempo, com relação à ditadura militar. Então, eu proponho em outro momento, depois que nós trabalharmos com mais leitura desse livro e o trabalho numa outra aula com esse poema, a escrita de um poema relacionando os temas. Então, assim, a reescrita, ela é trabalhada numa pluralidade de gêneros. Então, eu privilegio a narrativa, a descrição, a escrita de poemas, né? Isso dividido em cada
etapa da sequência didática. A sequência didática, considerando, não sei como que funciona aí no estado do Amapá, mas aqui no estado de São Paulo, nós temos 5 aulas de língua portuguesa, né, na semana, para os alunos do ensino fundamental. E entre leituras e outras atividades diversas, né, eu proponho aqui uma sequência didática de 2 meses e meio, mais ou menos, para ser bem lido com os alunos o texto, para ser discutido, para ser dialogado, né? Então, cada passo é privilegiado um gênero. Não sei se eu consegui ser claro na resposta. Sim, eu compreendi. E eu vejo que o trabalho é esse mesmo, quanto mais diversidade você puder dar com essa reescrita, com essa produção textual, o trabalho vai ficar muito mais significativo. Eu tenho certeza que eles jamais vão esquecer esse texto. Sim. E, assim, a gente tem só para complementar um pouquinho, nós temos aqui, próximo à nossa cidade, né, nós temos uma cidade que é um pouco maior, chamada Ribeirão Preto, que sempre cedia a Feira do Livro. E o Pedro Bandeira, o autor, né, desse livro, da coleção de outros livros também, ele sempre vem. E a nossa escola, ela costuma, né, organizar excursões, vamos dizer assim, para poder levar os alunos até essa Feira do Livro. Então, é uma oportunidade, né, que eles têm, inclusive, de conhecer o próprio autor, né? Então, assim, são atividades que, de fato, fazem fazem todo o sentido para eles, né, quando se deparam ali com um texto literário. É uma porta, penso eu, né, uma porta assim, de entrada para que eles passem a ser aí leitores, né, por fruição de literaturas canônicas, né, de Machado de Assis e Camões e por aí vai. Ok. Mais alguém? Ou a gente pode dar por encerrada a nossa sala? Eu estou satisfeita, para mim foi muito bom estar com vocês, poder prestigiar essa apresentação e poder trocar essas ideias, e eu gostei de cada apresentação, cada trabalho, e eu quero dizer, Lilian, que a Secretaria de Educação hoje tem a proposta, né, de entregar para o ensino fundamental 1 e 2 o material já com os textos dentro da literatura, dentro dessa produção literária, né, daqui do Estado. Então, eu vejo que agora não vai ter muita dificuldade para se trabalhar. Agora, como se trabalhar essa literatura? Seria a preocupação maior dentro da prática docente. Mas eu gostei muito. Se tiver mais alguém que queira falar alguma coisa, eu vou encerrar parabenizando a todos, e eu espero que todos tenham gostado e amanhã estejam, mais uma vez, participando da nossa programação. Ellen, professora Ellen e a professora Lilian, como eu disse antes, né, eu sou aqui do estado de São Paulo, e eu fiquei muito interessado em conhecer a literatura amapaense, né, e, assim, eu confesso que eu não conheço, né, gostaria, assim, de indicações, né, o meu contato é com literatura portuguesa, né, de país de língua portuguesa, né, a literatura africana de língua portuguesa, mas eu gostaria muito de conhecer a literatura amapaense, se vocês puderem me indicar textos, de repente, né, fiquei interessado em conhecer. Sim, a gente pode trocar informações, mas a Juliana fala bem dessa questão de identidade, né, Juliana? Eu vejo que a pesquisa da Juliana, eu falo muito da questão afro aqui dentro do Estado, mas falando de identidade, eu não sei se a Juliana ampliou mais esse olhar, mas eu falo especificamente dentro da cultura afro aqui no Estado, tá? Okay. William, desculpa, Ellen. William, vou deixar aqui no chat o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. Pronto, eu coloquei também o meu, William, a gente podia conversar, tá
Acho que fica mais fácil a gente passar por e-mail algumas indicações. Tá Como a joia. Ellen falou, o nosso trabalho... Bom, a gente pode te indicar, porque, na verdade, ao ler o texto literário, a gente entende que no trabalho mediado em sala de aula, os alunos podem construir e reconstruir as identidades deles. Com E que, certeza. independente disso, o processo de leitura é isso, né? É um processo de construção e reconstrução identitária. Sim. Muito obrigado. Professora Ellen, me tire só uma dúvida. Esse programa do governo está relacionado com o PAP? Falando especificamente do PAP? Não, é o currículo prioritário. É o currículo prioritário, mediante o contexto da pandemia, a Secretaria de Educação, ela se preocupou em produzir um material onde está disposto somente o que é essencial para trabalhar nesse ensino remoto. Então, tem um material com base do que deve ser essencial para ser trabalhado dentro do contexto da pandemia. E aí eu sei que é contemplado a questão da literatura amapaense. Eu sei porque eu já vi esse material. Então, é um material que vai ser produzido e as crianças vão ter acesso, os alunos terão acesso, mas ele também já tem uma orientação para o professor no site da Secretaria de Educação, na área de língua portuguesa, ensino fundamental 1 e 2. É Ok, fácil obrigada. de encontrar, tá? Tá. William, o meu endereço está aí, você pode também entrar em contato comigo, a gente pode conversar, dialogar sobre outras coisas. Tá joia, muito obrigado. E a gente pode encerrar, porque já está quase na hora do café. Não sei se tem alguém que gosta de café. Quem gosta, já está na hora do café. Quem não gosta de café, gosta de chá, também já está na hora do chá. Podemos? Podemos. Quem gosta dos dois, vamos tomar os dois, então. Sintam-se convidados, podem tomar o chá, o café, o que vocês quiserem aí na casa de vocês, que eu vou tomar o meu também aqui em casa, pensando em vocês. Boa tarde, amanhã nós estamos por aqui novamente, tá? Um abraço, sucesso a todos. Obrigado. Francesco, te amo, tô morrendo de saudade, professor querido.